Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico, lendo aqui verso por verso e comentando o Antigo Testamento com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis é a base de toda a Bíblia, os seus 50 capítulos, 133 versos. Gênesis começa com a origem dos céus e da terra, a criação do homem, a queda do homem, não é? A expulsão dele do jardim, a multiplicação da maldade do homem na geração antediluviana, o juízo de Deus com o dilúvio. O juízo de Deus parece que foi universal, só Noé se salva juntamente com suas famílias, não é, com seus 3 filhos e suas noras, 8 almas se salvam. Eles falam toda uma mesma língua, não levou muito tempo para eles também já estarem desviados do propósito de Deus. Decide construir uma torre, Deus desce, confunde a língua dos homens, e aí agora Deus começa a agir através dos patriarcas, Abraão, não é? Isaac, Jacó e José, os 4 patriarcas aqui principais do livro de Gênesis. Aparece também Judá no capítulo 38, seria o 5º, que é dedicado um capítulo a Judá, da qual vai sair os reis da tribo de Davi, não é? De Davi, que era de Judá. Muito bem, nós vamos então continuar. Não é? Deus executou o juízo através do dilúvio, depois Deus executava juízo às vezes numa cidade como Sodoma e Gomorra. São exemplos no livro de Gênesis do juízo de Deus. Agora nós estamos vendo a história de Isaac. Isaac teve em Gerar, Isaac cavou poços, fala dos filhos dele. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou 2 mulheres, Judite e Basemate, e foram amargura de espírito para Raquel. Agora parece que os anos passaram, se às vezes entre um capítulo e outro passa 20, 30 anos, não é? Então, entre o capítulo aqui, final do capítulo de número 26, verso 35, quando Esaú tem 40, talvez passaram 35 ou 36 anos para o capítulo 27, não é? Nós temos uma linha cronológica que da vida de Isaac, quando Rebeca morreu, quando Sara morreu, a mãe de Isaac, né, ela tinha 127 anos. Como Isaac nasceu quando ela tinha 90 anos, a idade de Isaac era 37 anos. Isaac casa-se com Rebeca com 40 anos. Isaac ora por Rebeca porque ela é estéril, e aí por 20 anos, quando nasceu Esaú e Jacó, Isaac agora tem 60 anos. Quando seu pai morre, Abraão, que morreu com a idade de 175 anos, Isaac tinha 75 anos nessa época. Aí quando Ismael morre, o seu irmão, né, que já morreu com 137 anos, como Isaac era 14 anos mais novo que Ismael, Isaac nessa época tem 123 anos. Quando Esaú decide casar com essas mulheres, Isaac tem 100 anos, porque ele tinha 40, né, quando ele casa, Isaac tem 100 anos. Mas Isaac agora, quando manda Jacó para Arão, que vai ser no capítulo de número 28, que ele vai mandar Jacó a Arão, Isaac agora tem 137 anos. Então essa bênção ocorreu mais ou menos quando Isaac tinha 136 ou 135 anos, ou até mesmo no mesmo ano que ele manda, 137. Então entre o capítulo de número final, capítulo Gênesis 26, 35 ao capítulo 27, vai passar uns 35 anos, né? Isaac envelheceu, Isaac já está com 135, 136, 137, possivelmente, quando ele envelhece. E olha só, e aconteceu que como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver.
A verdade é a cegueira de Isaac vai se mostrar em alguns aspectos, não só na cegueira física, mas até uma certa cegueira espiritual em querer abençoar a Esaú. Ele estava às vezes tão cego que ele não conseguia nem ver os defeitos de Esaú, não é? E não podia ver. Chamou Esaú a seu filho mais velho e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. 137 anos, está velho. E nessa época, Esaú já tinha 77, Jacó também. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua alvagem, o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E note que a única visão que ele tinha era o sabor que a caça de seu filho trazia, que ele gostava. E faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Ele está a fim de abençoar Esaú, mas Esaú já tinha vendido o seu direito de primogenitura a Jacó. Deus também havia dito no capítulo 25, verso 23, que duas entranhas havia, que o mais forte, que o maior serviria o menor, a Rebeca, capítulo 25, verso 3, não é? Então, parece que a cegueira de Isaac era também um pouco espiritual, em querer abençoar Esaú. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. As mulheres não têm muito esse costume de ficar escutando a conversa dos homens, mas essa aqui escutou, não é? E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho. Agora, lembra que o pai amava, não é? O pai amava a Esaú. Capítulo 25, verso 28. Amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Parece que a única razão que ele amava era por causa da caça. Mas Rebeca amava a Jacó. E aqui vai se mostrar essa divisão. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça e faz-me o guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Ela ouviu essa conversa. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. E o Jacó vai ter que ouvir a voz da mãe, né? Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos. E eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Ela sabia como preparar a comida que Isaac gostava. Ela já estava casada há tantos anos com Isaac. E levá-los a teu pai para que coma e para que te abençoe antes da morte. Ela está se aproveitando do fato da cegueira de Isaac, para que ele não reconheça Jacó e pense que Jacó é de fato Esaú. Ela vai preparar o guisado do jeito que ele gosta, não é? Antes que Esaú venha da caça, a fim de que Jacó pegue a bênção. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e nós notamos que desde que nasceu, e eu varão liso. Parece que Jacó não tinha muitos pelos como Esaú. E eu varão liso, porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Jacó sabia da implicância, que quando ele se aproximasse, quem sabe com o guisado, que o pai poderia lhe tocar nas mãos ou no pescoço e ver que ele era liso, e apesar de o pai estar cego, identificar a Jacó. Jacó tinha medo de ser descoberto. E porventura palpará meu pai, aos seus olhos serei enganador, e assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Era o medo de Jacó ser descoberto pelo pai. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Falou: se você trazer maldição, caia sobre mim. Somente obedece a minha voz, vai e traze-nos. Rebeca tomou a responsabilidade, até se fosse descoberto e trouxesse alguma maldição, que caísse sobre ela própria. E como
Jacó deveria obedecer sua mãe, ele obedeceu. Tomou e trouxe sua mãe, e sua mãe fez o guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Ela pôs as vestes de Esaú, que ela tinha guardada na sua tenda, né? E acabou vestindo a Jacó, seu filho menor, com as vestes, talvez para quem tinha o cheiro de Esaú, o cheiro do campo. E com as peles do cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Ela teve cuidado, porque ela sabia quando o pai puxasse a Jacó para cumprimentar, era comum eles se cumprimentarem com um beijo, com um ósculo, não é? E ela sabia que ele tocaria no pescoço, e para que não sentisse a lisura do pescoço de Jacó, então ela pega aquele pelo, coloca e colocou sobre as mãos. Então Jacó vai se disfarçar, não é? A voz vai ser de Jacó, mas as mãos vão parecer a de Esaú. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Estava tudo armado, né? Ela planejou direitinho. Uma mulher sabe como enganar um homem, né? E nós vamos ver em Gênesis a história do engano das mulheres, né? Que Eva deu a Adão, Adão comeu do fruto, diz que Eva foi enganada, Adão foi desobediente, não é? Aqui Rebeca, ela também vai enganar direitinho a Isaac, seu marido, preparando Jacó com as vestes de Esaú, pondo pelos de cabra. A atitude dela é algo interessante, ela segue o seu instinto de mulher, sabendo que Jacó deveria ser o filho abençoado. E veio ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Note que quando Jacó já falou, meu pai, de alguma forma Isaac já desconfiou. Isaac pergunta, quem és tu, meu filho? Isaac estava cego, mas ficou desconfiado. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú. Olha só, isso constituiu uma mentira tremenda, não é? Mas Abraão também já tinha mentido com relação a Sara. Isaac também mentiu com relação a Rebeca, de ser sua irmã. E aqui é mais uma mentira, não é? As mentiras, a Bíblia registra as mentiras que os homens falaram. Mas Deus não mente, mas os homens mentem, não é? Salmo 116 diz, seja todo homem mentiroso, Salmo 116, verso 11. Então o homem mente às vezes para preservar sua pele, mente às vezes para obter alguma coisa, e é uma mentira declarada. Jacó disse seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Mentira, era Jacó. Tenho feito como me dissesse, levanta-te e toma agora, senta e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho, como é isto? Que tão cedo achasses, filho meu? Isaac ficou desconfiado, irmãos. O homem estava cego, mas não estava bobo, não é? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou-me encontrar. Ainda envolveu Deus na mentira dele. O Senhor teu Deus mandou-me ao meu encontro. O que tinha acontecido era que Rebeca veio ao encontro dele, mandando preparar, e ainda envolveu Deus na mentira dele. O Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho. Ele ficou desconfiado. Para ele aquilo estava muito estranho, a caça muito rápida, a voz, não lembrava muito bem a voz de Esaú, e eu fico imaginando que Jacó deve ter ficado até meio trêmulo, não é? Para que eu te apalpe se és meu filho, Esaú mesmo ou não. Ele estava desconfiado. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, olha como ele reconheceu, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Tem muito crente que tem voz de Jacó e mãos de Esaú, não é? Olha só, apalpou, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú.
Verso 23, e não conheceu, porque suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac vai abençoar o filho de uma forma enganada, mas que ele ficou desconfiado, ficou. E disse, e ele ainda vai perguntar antes de abençoar. Verso 24, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Esse eu sou é interessante. Jesus também disse, eu sou, não é? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E aqui ele vai, mas esse eu sou é um eu sou mentiroso, né? Porque Isaac estava bem desconfiado que deveria ser Jacó. E ele pergunta, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Mentiroso, mentiroso, não é? Então diz, faze chegar isso perto de mim, para que coma a caça do meu filho, e para que a minha alma te abençoe. E chegou, e comeu, e trouxe-lhe vinho, e bebeu. Era comum eles comerem a comida com vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-te, filho meu. Ele queria testar mais uma vez, né? Então, quando ele beijasse, ele ia sentir o pescoço, porque ele estava bem desconfiado. E chegou e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes. Veja como o plano de Rebeca foi perfeito. Até as vestes de Esaú ela colocou para ter o cheiro de Esaú, não é? Diz alguns que aqui Isaac, na verdade, tinha perdido os 5 sentidos, né? Perdeu a visão, perdeu um pouco da audição, apesar de ficar desconfiado, mas acabou, né, aceitando que a voz era de Jacó, mas acabou aceitando que era Esaú. Perdeu um pouco do olfato, sentiu o cheiro, né, de Esaú, pensou que era o cheiro de Esaú, mas na verdade ele cheirava Jacó mesmo, o negócio. Perdeu o paladar, acaba comendo um cabrito, pensando que é uma caça, não é? E o tato, toca e se engana, era peles de cabra, pensa que é as mãos de Esaú. É uma coisa que o obreiro nunca pode perder, visão, nem cheiro, nem audição, nem tato, não é? O obreiro tem que ter a visão, o obreiro tem que ter a audição para ouvir a voz de Deus. O obreiro tem que ter olfato para cheirar quando a coisa não está cheirando bem, quando cheira pecado. O obreiro tem que ter o paladar, o obreiro tem que ter tato, tudo isso tem que ter, e isso aparece aqui. Essa descrição de Isaías é interessante. Os 5 sentidos é colocado aqui, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, não é? E disse Isaac, seu pai, ora, chega-te, beija-te, filho meu. E chegou, beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes. E Rebeca planejou certinho. E o abençoou e disse, note que ele começa pelo cheiro. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, das vestes que ele cheirou. Que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. A bênção implicava no orvalho, né, tipo de uma chuva, o orvalho é aquela gotícula da manhã, as gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. Mosto é a vinha da vinha. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Olha a bênção, todos os povos, nações se encurvariam diante de Jacó, diante de sua descendência. Sê senhor de teus irmãos, ele só tinha um, né? Mas sê senhor de teu irmão, de Esaú, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, todos iriam se encurvar. José também teve a mesma visão, que seus irmãos se encurvavam diante dele. Malditos sejam os que te amaldiçoarem. Essa era a bênção que Deus disse a Abraão, malditos os que te abençoarem, os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem, não é? Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó,
Apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua casa. Foi por um triz que Esaú não pegou. Foi o tempo correto, não é? Jacó comeu, Jacó bebeu, e enquanto isso Esaú já estava vindo. Fez também ele guisado, mas ele chegou com a caça, ainda tinha que preparar o guisado. Fez ele também o guisado saboroso e trouxe seu pai e disse seu pai: levanta-te, meu pai, come da caça do teu filho para que me abençoe a tua alma. Ah, que decepção! E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse e o abençoei, e também será bendito. A bênção era importante, a bênção era irrevogável aqui. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse seu pai: abençoa também a mim, meu pai. Agora ele queria a bênção, mas já era tarde, o outro tinha abençoado. E ele disse: veio o teu irmão. Aí Jacó caiu, era mesmo Jacó. Ah, Jacó, Jacó. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Já tinha tomado a primogenitura, agora toma a bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó. Olha só. O próprio pai disse: tá aí, olha, o suplantador. Então disse ele, né? Porque parece que quem diz é Esaú. Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que ele já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura, agora ele confessa, a minha primogenitura me tomou, e eis agora que tomou a minha bênção. Tomou as 2 coisas. A primogenitura, não é que ele tomou. Esaú vendeu, não é? Tem gente que é assim, tem gente que faz o erro e depois culpa o outro. Está cheio de gente assim, que não assume. Esaú vendeu a sua primogenitura. Ele vai dizer que Jacó o enganou e tomou a primogenitura, e eis agora tomou a minha bênção. A bênção ele tomou mesmo, né? E disse mais: não reservasse, pois, para mim bênção alguma. Ah, como Esaú queria uma bênção. Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que o tenho posto por Senhor sobre ti. Pronto. Ah, Esaú estava agora debaixo das mãos de Jacó. E todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. E de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei eu agora, pois, a ti, meu filho? Interessante, seus irmãos. A Bíblia não relata se Isaac teve mais filhos. Mas é possível, normalmente eles tinham concubinas, podiam ter mais, não é? Com as concubinas. Porque ele menciona: todos os teus irmãos lhe têm dado por servos, de trigo, de moço, tem fortaleza. Que farei, pois, eu agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, uma única bênção. Abençoa também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Esaú chorou, mas agora era tarde. O irmão já tinha tomado-lhe a bênção. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem o orvalho dos céus. A bênção de Esaú é uma espécie de reversão da bênção de Jacó. Enquanto Jacó habitaria na gordura da terra, Esaú seria longe da gordura da terra. Enquanto Jacó teria o orvalho dos céus, ele seria sem o orvalho dos céus, possivelmente na região desértica. E pela tua espada viverás, e o teu irmão servirás. Ele deveria servir o irmão. Acontecerá, porém, que quando te libertares, ele tinha esperança de ser um dia liberto do irmão, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Agora havia um jugo no pescoço de Esaú, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-á os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Mais um caso de um irmão querendo matar outro. Caim matou Abel. Agora Esaú planejava matar a Jacó,
Mas ele disse, eu só vou matá-lo depois da morte do meu pai. Ele pelo menos teve esse temor. E foram denunciar a Rebeca essas palavras. Parece que Esaú andava falando, né, na vila, lá, para os outros, e chegar aos ouvidos de Rebeca. Não demora muito para o mexerico chegar, não é? E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse, eis que Esaú, teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. Pronto. Aqui ela vai colocar o temor dentro do coração de Jacó contra o seu irmão. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, acolhe a Labão, meu irmão em Harã. Agora ela quer mandar Jacó para Harã, para ir lá para Labão, para ver se a ira de Esaú ela é assentada, não é? Jacó vai ter que sair da sua terra, Jacó vai ter que sair da companhia da sua mãe, que ele tanto ama, seu pai, ser peregrino. E ela diz, vem, levanta-te, acolhe Labão, meu irmão em Harã. Mas como Jacó ouvia em tudo sua mãe, também vai ouvir a sua mãe. E mora com ele alguns dias, era para que fosse alguns dias até que passe o furor de teu irmão, que ela temia pela vida de Jacó. Ela temia que Esaú nem esperasse a morte, com aquela ódio, com aquela raiva que Esaú estava de Jacó. Até que se desvie de ti a ira de teu irmão. Ela sabia que Esaú estava muito irado com Jacó. E se esqueça do que lhe fizesse. Olha, quem fez foi, esqueça do que lhe fizesse. Quem fez foi Rebeca, agora ela está transferindo para Jacó. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. Ela temia que ela ia perder o filho, não é? Que ela tanto amava. E disse Rebeca a Isaac. Agora ela vai planejar um plano para que Isaac mande Jacó para Padã Arã, não é? Só para você ter uma ideia, um mapa aqui, para que você tenha uma ideia das distâncias, das jornadas. Essas aqui são as peregrinações de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus com seu pai Terá e foi até Harã. Harã é aqui em cima. E depois Terá ficou aqui com Naor, seu filho, e Abraão desceu com Ló e peregrinou, chegando a ir até o Egito. Está vendo essas terras da peregrinação? Harã fica aqui, Padã Arã fica aqui. Rebeca era daqui, ela era filha de Naor, filha de Betuel. Ela veio dessa região. E agora ela vai pedir que Isaac mande o filho para Harã. Então, Jacó vai acabar indo lá para o norte, na casa do tio. E era para ficar alguns dias. E Jacó vai acabar ficando 20 anos lá com o tio. 20 anos, não é? E disse Rebeca a Isaac, enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. As filhas de Et era a mulher de Esaú. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como essas são das filhas da terra, para que me serás a vida? Ela foi dramática. Ela disse, se Jacó casar com uma dessas filhas de Et, eu prefiro até morrer. Para que me será a vida? Ela planejou isso para que Isaac mandasse Jacó. Ela não conta do plano de Esaú tentar matar. Ela arma isso para que ele mandasse Jacó para ir lá arrumar mulher na casa do irmão dela em Harã. E Isaac, capítulo 28, Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Isaac vai dar uma ordem para Jacó. Levanta-te, vai a Padã Arã, tá vendo? Arã, Padã Arã, essa região aqui norte, vai até lá, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Agora Jacó ia conhecer o seu avô, que até então parece que não conhecia, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, quer dizer, casa com uma prima tua, irmão de tua mãe. Então a ordem era específica, né? O casamento de Jacó deveria ser entre a família, entre uma de suas primas, filhas de Labão.
E Deus todo, e agora ele vai abençoá-lo, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique. Essa era a bênção de Gênesis. Sede frutíferos e multiplicai-vos, e te faça multiplicar, e te frutifique, te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E ele vai realmente frutificar, multiplicar. Ele vai ter 12 filhos, mais uma filha, não é? E te dê a bênção de Abraão. Agora sim, Jacó, Isaac, abençoa Jacó com a bênção de Abraão, mas abençoa consciente. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo. Pronto, aqui Jacó está recebendo a bênção do pai. Ele recebeu duas bênçãos, uma no capítulo 27, onde Isaac o abençoou enganado. Mas agora Isaac está consciente. Isaac transfere a bênção de Abraão para Jacó e te dê a bênção, a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Ele iria peregrinar pelo mesmo caminho que Abraão fez, só que Abraão desceu de Harã para a terra prometida. E Jacó agora fazia o caminho reverso, ia ficar em Harã, e depois iria voltar com suas mulheres, seus filhos, à terra prometida, a possessão da terra. Né? E te dei que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel. Arameu, lá se falava possivelmente aramaico, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Pronto, Jacó é enviado ao seu tio, para que ele fique com o seu tio, para que ele passe um tempo na casa de Labão, irmão de Rebeca. Vendo, pois, Esaú, que Isaque, agora ele viu, Isaque, note que teve duas bênçãos, a primeira enganada, no capítulo 27, mas do 28, foi abençoado. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviar a Padã Arã para tomar mulher para si, dali que abençoando lhe ordenara dizer, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora a Padã Arã, agora Jacó já foi. Vendo também Esaú, olha aqui que Esaú está vendo, que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si mulher. Ele tomou também uma prima, né? Ismael era irmão do seu pai, mas ele vai tomar para si uma mulher, além das mulheres que ele já tinha, Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmão de Nebaiote. Nebaiote era um dos príncipes de Ismael. Então ele toma mais uma. Parece que tomou para provocar o pai e a mãe. Não tomou por amor, simplesmente tomou para trazer mais provocação ao pai, não é? Ele provocava os pais, suas mulheres. Ah, Esaú, que situação a sua. Muito bem, partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. Jacó sai daqui de baixo, da terra de Israel. Aqui não aparece Berseba, mas ele vai sair daqui de Berseba, não é? Ao sul de Israel, e vai subir até Harã. É essa viagem que ele vai fazer. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por sua cabeceira. Uau, que travesseiro duro é esse, não é? E deitou-se naquele lugar. O homem devia estar cansado para dormir com a cabeça em cima de uma pedra. E sonhou. E eis que era posto na terra uma escada. Então ele sonhou com uma escada que era posta na terra, cujo topo dessa escada tocava os céus. Que sonho bonito, não é? E eis que os anjos de Deus, vários anjos, subiam e desciam por ela. Era uma escada por onde os anjos subiam e desciam. Interessante esse sonho de Jacó. Foi uma aparição maravilhosa.
e eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo da escada estava o Senhor, os anjos subindo e descendo por essa escada. Jacó vai ter algumas visões de anjo durante sua vida. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, agora Jacó vai ouvir a voz de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Na verdade, Abraão era avô, mas Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Então, Abraão, pai, que ele era da descendência de Abraão, e Deus de Isaque. Essa terra em que está deitada, te darei a ti e a tua semente. Uau! Jacó recebeu uma bênção do pai enganado. Depois o pai o abençoou e transferiu a bênção de Abraão para Jacó, capítulo 28. Agora o próprio Deus aparece e confirma as palavras de Isaque para Jacó. Jacó pegou a bênção enganada de Isaque, seu pai, no capítulo 27. Mas no capítulo 28, o próprio Isaque dá a bênção de Abraão para Jacó. E agora o Deus eterno confirma. Não é? Então, pôde ele abençoar, e Deus confirma, essa terra que está deitado, te darei a tu e a tua semente. E agora, e a tua semente será como pó da terra. A mesma coisa que Deus havia dito a Abraão, quando Abraão tinha filhos, lá em Gênesis 15, Deus havia dito a Abraão essa promessa maravilhosa, que a semente dele seria como o pó da terra. Lá, capítulo 13, verso 16, e farei com a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, será contado. O mesmo Deus que apareceu a Abraão, agora aparece em Jacó, no capítulo 28, verso de número 14, fala as mesmas palavras, e a tua semente será como pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. As 4 posições seria a terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, seria aquela terra. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez a Abraão, agora é a Jacó. Por isso que ele vai ser conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, não é? Essa promessa também Deus tinha feito. Deus a tinha feito a Isaque, depois da morte de Abraão, Deus também apareceu a Isaque e fez essa promessa a Isaque, não é? Que seria com ele, que multiplicaria, mas a Isaque ele falou que seria como as estrelas dos céus. 26:4, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei todas as tuas sementes serão benditas, todas as nações da terra. Agora, Jacó, como pó da terra, não é? Como pó da terra, e a tua semente serão benditas, todas as famílias da terra. Em Gênesis 26:4, Deus confirma a promessa a Isaque que ele tinha feito a Abraão. Em Gênesis 28:14, a promessa é confirmada agora a Jacó. Por isso Deus vai ser chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E eis que eu estou contigo. Que promessa maravilhosa de ter a providência, de ter Deus com ele. E eis que eu estou contigo e te guardarei. Proteção por onde quer que fores. Deus prometeu que estaria com ele, guardaria, e te farei tornar essa terra, porque não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Que promessa maravilhosa! Deus iria com Jacó. Jacó não estaria só. Jacó estaria com a proteção de Deus. Não só a proteção de Deus, a presença de Deus, estarei contigo, não é? E te guardarei, presença, proteção e ação divina. E te farei tornar essa terra. As ações de Jacó seriam dirigidas, porque não te deixarei
a presença de Deus, até que haja feito a obra de Deus, o que te tenho dito. Que sonho tremendo! Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O Senhor está aqui e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é esse lugar. Esse não é senão outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. A casa de Deus é a porta dos céus. Meus amigos, se você quer ir para o céu, tem que ir para a porta dos céus, tem que ir à casa de Deus, porque a casa de Deus é a porta dos céus. Que verso lindo! Gênesis 28, 17. A casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Jesus é a porta, não é? A casa de Deus. Como é bom ir à casa de Deus para ir à porta dos céus. E ele vai fazer uma coluna, e vai chamar aquele lugar Betel. Bet em hebraico quer dizer casa, é o Deus, casa de Deus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, aquela pedra abençoada que ele sonhou, aquela pedra da revelação. Quem sabe essa pedra é uma imagem, uma tipologia do próprio Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra que Jacó tinha posto por sua cabeceira, que foi a sua pedra de travesseiro, serviu como sua pedra de revelação. Ele tomou aquela pedra e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Interessante Jacó levar o azeite, né, consigo. Eles levavam azeite como produtos medicinais e o vinho também. Sempre todo judeu carregava azeite e vinho, mas o azeite é símbolo da unção. E Jacó derramou o azeite em cima daquela pedra e chamou o nome daquele lugar Betel. Betel, casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, mas agora ele chama Betel, casa de Deus. E Jacó fez um voto. Olha o voto que Jacó vai fazer, dizendo, se Deus for comigo, e Deus já tinha dito que ia, mas ele disse, se Deus for comigo e me guardar, a presença e a proteção de Deus, a presença e os livramentos de Deus nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer, a provisão de Deus, e vestes para vestir, tem a ver com a provisão, não é? Então, veja bem, presença, 3 coisas importantes que nós temos que ter. Presença de Deus, a proteção de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a provisão de Deus, amém? 3 P's para você. Gênesis 28, 20, aqui dá um sermão para pregadores. 3 coisas que nós precisamos ter em Deus. A presença de Deus, a proteção de Deus e a provisão de Deus. E Jacó fez um voto, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, se Deus for comigo, presença, e me guardar, proteção, e me der pão, provisão, para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, a paz de Deus, né? O 4 P é a paz de Deus. O Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. E por acaso poderia ter outro Deus, além do Senhor. E o 5 P é a pedra. E essa pedra que eu tenho posto por coluna será casa de Deus. E em tudo que me deres, certamente, olha a promessa. A promessa seria o 6 P, te darei o dízimo. Então presta atenção, aqui nós vamos ter a presença de Deus, Deus for comigo, verso 20, e me guardar nessa viagem, a proteção de Deus, e me der pão para comer, a provisão de Deus, e em paz tornar em casa, a paz de Deus, não é? E essa pedra, a pedra de Deus, não é, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus,
e tudo quanto me deres, te darei o dízimo, a promessa de Jacó para Deus. Então, olha só, vamos lá. Nós temos aqui a presença de Deus, primeiro P, a proteção de Deus, segundo P, a provisão de Deus, terceiro P, a paz de Deus, quarto P, a pedra de Deus, quinto P, e a promessa de Jacó para Deus de dar o dízimo. Dízimo não é coisa da lei, dízimo não é coisa... A dízimo é coisa da lei, não, dízimo é princípio. É o princípio de Deus, é o dízimo, amém? É o sétimo P, o princípio. Tem coisas que é princípio, irmãos. Dízimo é princípio, dízimo não tem nada a ver, dízimo é o reconhecimento que tudo que Deus vem, tudo que Deus vem de Deus e nós devolvemos-lhe o dízimo. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14. Gênesis 28, verso 22, Jacó promete dar o dízimo. Então, nós temos aqui, veja bem, nós temos aqui a promessa de Jacó de entregar o dízimo, porque reconhece a provisão de Deus, reconhece que Deus vai lhe dar pão, que Deus vai lhe dar vestimenta, que Deus vai estar com ele. Dízimo é isso, dízimo vai trazer proteção, provisão, presença de Deus, paz de Deus, é uma pedra de Deus, não é? E nós damos dízimo na casa de Deus, amém? Então aqui dízimo é princípio, meu amado, dízimo não tem nada a ver com a lei. A lei colocou o dízimo sim, mas o dízimo é princípio. Só quem é grato a Deus, só quem reconhece a provisão de Deus, que entrega o dízimo ao Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, divulgue nosso canal e assista o próximo programa, capítulo 29, Jacó chegando em Harã. Essa viagem de Jacó é interessante, ele vai chegar em Harã e nós vamos falar de Jacó em Harã, o encontro com a prima Raquel e o casamento de Jacó. Vai ser algo interessante, mais coisas da vida de Jacó vem aí. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.